Muito bem, meus irmãos. Vamos caminhar um pouco mais nesse processo de aprendermos sobre relacionamento discipulador. Então, aqueles que estão com as suas pastinhas, papéis apostos, caneta na mão, para a gente poder anotar aquilo que a gente entender que precisa anotar pergunta. Muito bem. Então, quem não está com a pastinha vai receber a pastinha agora. Quem está, vamos aproveitá-la. Irmãos, eu quero desafiar vocês a essa tensão objetiva. A gente precisa aprender a fazer esse negócio. Eu tenho orado a Deus já há algum tempo, pedindo ao Senhor exatamente isso. Senhor, me ajude a fazer isso direito. Me ajude a fazer isso da forma como é para ser feito. E tenho pedido a Deus que me ajude a transmitir essas informações para a igreja. Precisamos aprender a fazer isso da forma correta, porque se tem uma pergunta que Jesus certamente nos fará quando nós estivermos diante dele é se nós fizemos discípulo. Ele disse, antes de ir para o céu, ele disse, vocês precisam fazer discípulos. Ele fez, durante 3 anos no ministério dele, ele se concentrou principalmente na tarefa de fazer discípulo. E quando ele vai embora, ele diz para a sua igreja, vocês precisam fazer discípulos. Então, a gente precisa entender isso. Então, fique atento, tome nota, bateu dúvida, anota a dúvida. Se for o caso, a gente interrompe a palavra aqui para responder a dúvida. Tudo pode acontecer, menos você sair desse retiro com dúvidas em relação a relacionamento discipulador. Me ajudem, por favor, fazendo a leitura desse texto. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, ficou claro isso, né? Jesus diz assim, olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Vocês não estão sozinhos. Então, vão e façam discípulos. É isso que Jesus disse para os seus discípulos naquele momento, é isso que ele está dizendo para cada um de nós como discípulos dele. A gente vai entender isso, que a gente não tem a responsabilidade de fazer esse negócio do nosso próprio poder. Se a nossa responsabilidade fosse essa, então, estaria decretado fracasso antes da gente começar. Mas não é no nosso poder, não é na nossa capacidade. É no poder de Jesus. Então, a gente pode seguir em frente, porque a coisa vai dar certo. Ele vai nos ajudar. Tempo de recordar, eu preciso entender essa questão de relacionamento discipulador dentro do todo. O todo é sermos igreja. Igreja multiplicadora. Igreja que tem saúde, porque tem saúde, cresce e se multiplica. Se multiplica em saúde, se multiplica em discípulos, se multiplica em líderes, se multiplica em cuidado com as pessoas, se multiplica em outras igrejas. É essa a ideia. Então, vamos entender o que é a igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, não é por acaso. Acontece porque a gente tem intenção de se multiplicar. Baseado em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Jesus nos entregou a grande comissão de fazer discípulos. E a gente precisa, para fazer isso direito como igreja, a gente precisa estar comprometido com os 5 princípios. Que princípios são esses? A gente lembra? Então, oração, evangelização, discipuladora, ok? Plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça.
Então, esses são os 5 princípios. Igreja multiplicadora não trabalha e não interfere na organização da igreja local. Nos ministérios, nos departamentos, não interfere nisso. Igreja multiplicadora resgata a visão bíblica de uma igreja com 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. É isso o que a gente vai buscar entender para que a gente seja essa igreja multiplicadora, a igreja que promove o crescimento do reino de Deus. Estamos falando especificamente sobre relacionamento discipulador. E hoje vamos falar sobre relacionamento discipulador, o moderno versus o discipulado de Jesus. A gente tem uma coisa, e nós falamos muito sobre isso hoje pela manhã, uma ideia torta a respeito do que é discipulado. E a gente precisa ajustar a nossa visão à visão de Jesus, porque a nossa visão, o nosso conceito não funciona. O que funciona é o modelo que ele nos deu. Então, o processo é de entender como é que Jesus fez discípulo, para que a gente possa fazer igual a ele, porque essa foi a ideia dele. Quem deve ser discipulado? Então, essa é uma das grandes perguntas que a gente faz quando a gente pensa assim, bom, tudo bem, Jesus quer que eu faça discípulos, então eu vou agora começar a discipular alguém. Mas aí, o pastor já nos fez entender, mostrando lá na Bíblia, mostrando a dinâmica de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, em um ministério integral, 24 horas por dia, podia ter pastoreado uma igreja, né, de tantos membros, né, milhares de membros. Ele escolheu discipular 12 pessoas. Se Jesus, que é Jesus, só discipulou 12, eu não tenho como dar conta de um número maior do que esse. Então, bom, o pastor me fez entender isso, então eu sei que eu tenho que discipular aí umas 3 pessoas para eu dar conta bem. Como é que eu faço para escolher esses discípulos? Então, a gente precisa começar por aí. Discipulado de Jesus. O ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Então, veja só, o discípulo, ele precisa desejar estar com aquela pessoa que anda com Deus. Então, eu preciso andar com Deus. Eu preciso viver uma vida que seja imitável. E a pessoa que eu vá discipular, ela precisa querer ser discipulada. Não existe milagre que você consiga fazer para discipular alguém que não queira ser discipulado. A pessoa precisa querer. É o princípio básico. Jesus não saiu obrigando as pessoas a segui-lo, mas as pessoas desejavam segui-lo. E aí se tornavam seus discípulos. Quem era o discípulo nos dias de Jesus? Primeiro, era um aprendiz. Jesus não inventou o discipulado. O discipulado ele já existia tanto dentro da cultura do judaísmo, quanto existia fora, dentro do contexto da cultura grega. Então, o mestre ele ia falando sobre os seus conceitos, sobre os seus ensinos, sobre a sua visão de mundo, as suas reflexões, e as pessoas iam seguindo a ele para ouvir aquilo que ele falava. Ele não saía chamando pessoas para segui-lo. Então, quem seguia era um aprendiz, alguém que queria aprender. Quem seguia o mestre, né, que era o discípulo, era um aluno. Eu quero aprender. O meu mestre é o professor, ele tem o conhecimento, ele sabe como fazer e eu quero andar com ele para aprender. Ele era um seguidor, ele ia atrás, ele ia onde o mestre estivesse. Não marcava um dia na sala de aula, uma vez por semana, poder dar aula. Ele seguia. E ele era um imitador. O discípulo é o imitador. Qual é a ideia? A ideia é que o discípulo se torne como seu mestre. Então, o mestre ele não ensinava apenas conceitos. Né? Não tinha um livrinho de doutrina. O mestre ensinava a viver. O discípulo ouvia o que ele ensinava, o discípulo via o que ele falava, ou via o que ele fazia, o discípulo observava a maneira como ele lidava com as pessoas, com o objetivo, entendendo que aquela pessoa é uma pessoa que vivia bem, uma pessoa que tinha uma boa filosofia de vida,
o discípulo queria se tornar igual ao seu mestre. A proposta era essa. Então, a ideia é ser como. Essa é a ideia do discípulo. Ser como o mestre. E os evangelhos nos mostram isso. Mateus, capítulo 10, verso 25, a primeira parte dele, logo o próximo slide. Os irmãos podem ler? Mateus 10, 25a. Basta. Ok, então, a ideia é que o discípulo mire no seu mestre, no seu discipulador, a fim de se tornar como ele. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Esse é o objetivo. Então, o discipulado ele tem esse objetivo: fazer com que alguém, sendo discipulado, se torne, imite o comportamento daquele que o está discipulando. Isso começa a produzir uma mescla, né, de sentimentos na gente, né? Porque se eu quero me comprometer, se eu preciso, porque é uma ordem do meu mestre, o meu Senhor Jesus Cristo, que eu faça discípulos, e se fazer discípulo é fazer com que o discípulo mire-se em mim para aprender a servir a Jesus, então eu preciso começar a olhar para a minha vida. Talvez esse seja um dos grandes obstáculos para que as pessoas queiram entender um pouco mais a respeito do discipulado, mas é uma ordem do Senhor para nós. Nós precisamos entender isso, precisamos colocar isso em prática. O que significa seguir e imitar alguém hoje? Né? Pensar assim, bom, eu quero entrar nesse processo discipulado, então eu quero ter alguém que me discipule. O que eu vou buscar para que escolha uma pessoa para me discipular, para que eu me mire nela? Primeiro, eu preciso admirar a vida cristã dessa pessoa. Então, eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador e comecei a frequentar a primeira igreja batista em Mendes, havia lá, aliás, ainda há, ele ainda é membro de lá, um líder lá, mas uma pessoa simples. Sabe aquela pessoa simples? Não tinha uma grande formação, uma pessoa simples. Mas a maneira como ele lidava com os irmãos na igreja, a maneira como ele falava a respeito de Deus, a maneira como ele lidava com as situações difíceis, né? Nós tínhamos, do mesmo jeito que a gente tinha umas pessoas que eram bênçãos porque eram muito boas, então uma boa conduta, nós tínhamos uns que eram bênçãos porque eram muito ruins, tinham uma conduta muito ruim, e aí obrigava a gente a orar mais por ele, né? Então, a gente tinha alguns irmãos lá também assim. E a maneira como esse irmão lidava com essas coisas, eu olhava para ele e eu dizia assim, Senhor, quando é que eu conseguirei ser igual a esse irmão? Então, quando alguém vive uma vida assim, ela atrai discípulos. O que mais? Aceitar o compromisso de andar junto. Então, para ser discípulo de alguém, é preciso querer andar junto, é preciso querer compartilhar tempo. O que mais? Estar disposto a ter encontros ocasionais. Então, eu não posso pensar em ter discípulo e encontrar com ele só no domingo na igreja. Não, se discipulado é vida na vida, então eu preciso, em algum momento, convidar o meu discípulo para estar na minha casa, tomando um café comigo. Eu preciso desenvolver algumas atividades, vou no mercado, vou convidar ele, não está fazendo nada, vamos lá no mercado comigo, né? Ou então vou fazer uma viagem. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu fui discipulado sem saber que aquilo era discipulado. Então, muito tempo depois, quando eu comecei a ouvir falar sobre discipulado, comecei a olhar essas coisas, eu falei, aquele irmão me discipulou. Cuidou de mim, investiu em mim. Então, é isso. É estar disposto a ter encontros ocasionais, buscar conselhos e recomendações. Se eu estou num processo de discipulado, eu preciso buscar conselho daquele que está me discipulando. Eu preciso confiar na direção dele. O que mais? Como o discipulado pode acontecer hoje? Eu já sei o que é. Eu não estou
há 2.000 anos atrás, né? Eu leio a Bíblia e encontro um exemplo de 2.000 anos atrás. Como é que isso acontece hoje? O relacionamento discipulador acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Mas as pessoas são diferentes e o relacionamento discipulador não é uma padronização. Deus não quer uniformidade, Ele quer unidade. Por isso, a imitação se dá quando os valores de Cristo presentes na vida do discipulador são transmitidos e apropriados pelo discípulo. Então, eu não quero, quando eu vou fazer discípulo, que a pessoa seja igual a mim. Eu gosto de branco. Ele não precisa gostar de branco. Por quê? Porque isso é indiferente. Se ele gosta de verde, de azul, de amarelo, não faz diferença. Agora, eu preciso que aquilo que diz respeito aos valores eternos, os valores do reino de Deus, eu preciso que ele veja isso em mim. E que isso seja transmitido para ele. Para que ele se aproprie disso como se fossem os valores dele. Então, quando eu falo sobre discipulado, eu falo sobre esse processo. Quem discipula tem que estar investindo na sua vida. E precisa estar investindo na vida do seu discípulo. Quem é discipulado precisa estar comprometido em entender o que está sendo transmitido pelo seu discipulador. E precisa estar comprometido em colocar isso em prática. Não precisamos ser perfeitos para sermos exemplos. Veja, quando eu penso, não, então, para eu discipular, a pessoa tem que olhar para mim, ela tem que enxergar Jesus, mas eu tenho falhas, então eu não posso discipular. Não, não é isso. Porque se fosse assim, então, Jesus encerrou o seu ministério aqui e acabou. Os discípulos eram perfeitos? Longe de ser. Então, com certeza, nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos. Mas, quando errarmos, e vamos errar, teremos oportunidade de ensinar também com os nossos erros, sendo humildes e transparentes. A pior coisa que pode acontecer com um discípulo é ter um discipulador que se apresente como perfeitão. Porque de duas possibilidades, uma vai acontecer. Ou o discípulo vai olhar para o perfeitão e vai acreditar que ele é perfeitão mesmo e vai dizer, olha, isso, vida cristã não dá para mim, eu não consigo ser perfeito. E aí ele vai desistir da caminhada, ele vai desanimar. Ou então, ele vai olhar com muita atenção e vai ver que o perfeitão não é perfeitão. E ele vai dizer, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, eu não quero uma vida de hipocrisia. Eu vou largar essa caminhada também. Então, nós precisamos ser transparentes. Eu preciso estar comprometido com a caminhada cristã. Eu preciso estar comprometido com a santificação. Mas preciso deixar claro que eu sou um ser humano. E como ser humano, infelizmente, eu cometo falhas. Porque quando eu sou transparente, sou honesto, eu ensino o meu discípulo como lidar com as imperfeições dele. Então, eu erro. E como é que eu lido com esses meus erros? Eu sou honesto em relação a eles. Eu me arrependo, eu busco o perdão de Deus e eu busco criar ferramentas que me ajudem a não errar mais naquela situação. Então, quando eu faço isso diante dos olhos do meu discípulo, eu estou ensinando ele a ser um ser humano crente, que tem limitações, mas que está comprometido com o crescimento. Não preciso ser perfeito, mas preciso ser crente, preciso ser comprometido com Jesus Cristo e com a santificação. O que precisamos para fazer discípulos? Como Jesus fez seus primeiros discípulos? Porque agora eu já entendi que Jesus quer isso de mim. Então eu quero fazer. Mas como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Como é que Jesus fez para conseguir os seus primeiros discípulos? Então, se o discipulado envolve querer ser como alguém, então, não só quem tem se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer discípulos. Então, nós já dissemos que não teremos vida perfeita. Mas a sua vida é uma vida imitável?
quando Paulo diz assim para a igreja dos Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era perfeito? Não, ele não era perfeito. Ele diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu sou falho. De todos os apóstolos eu sou o menor. Mas ele diz: eu me esforço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu sou falho, mas toda vez que eu tropeço, que eu caio, eu me levanto e onde que é o alvo? E continuo trilhando na direção dele. Então, essa é a ideia. A sua vida é essa vida que todos os dias persegue essa santificação. A imagem de Cristo. O entender e o fazer a vontade de Deus. A sua vida é essa vida que, quando erra, reconhece que errou, pede perdão e se ajusta para fazer o que é certo. Se a sua vida é essa vida, bom, então você pode discipular. Por quê? Porque Jesus veio para alcançar aqueles que são perdidos, aqueles que são falhos, que são corrompidos pelo pecado. Na nossa igreja não tem pessoas perfeitas. Se a nossa igreja fosse igreja de pessoas perfeitas, eu não poderia ser pastor dela. Então, a gente precisa entender isso. Não somos... a perfeição não é pré-requisito para fazer discípulo, mas o comprometimento com a santificação. Isso é pré-requisito. Então, eu preciso viver uma vida que seja imitável. O meu discípulo precisa olhar para mim e precisa ver em mim o exemplo de alguém que, embora seja falho, todos os dias busca o conhecimento e o exercício da vontade de Deus. Precisamos ter uma boa referência. É a primeira coisa, né? Quando a gente fala sobre fazer discípulo, inspirar pessoas a nos seguirem e nos imitarem. Precisamos ter uma boa referência de quem nos conhece. As pessoas que conhecem você. O que é que elas falam a respeito de você no que diz respeito à sua vida cristã? A gente, ao longo desses 35 anos de vida cristã, eu conheci muita gente que, se você dissesse assim, vamos fazer uma cruzada evangelística num outro estado, ele junta a mochila, junta as coisas, investe, paga passagem, vai participar. Mas se você diz assim, vamos fazer um evangelismo pessoal no bairro tal, é o bairro dele. Não vai. Por que não vai? Porque no bairro dele as pessoas conhecem. Aí não dá para enganar. Então precisamos ter uma boa referência de quem nos conhece. João capítulo 1, verso 35 a 37. O texto diz: no dia seguinte, João estava ali, outra vez, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Então, veja, tem que ter uma boa referência. João falou bem de Jesus. Os discípulos dele então disseram: opa, então a gente quer seguir a Jesus. Ninguém vai querer ser meu discípulo se as pessoas que convivem comigo no dia a dia não falam bem de mim. Pelo menos não se a pessoa quer, de fato, viver uma vida que alegra o coração de Deus. Faz sentido? Então, eu preciso viver uma vida que as pessoas falem bem dela. Discipular é liderar. E liderar é influenciar. Se andarmos com Deus e as pessoas testemunharem isso, sempre haverá quem queira andar conosco. Tem um monte de gente que não quer estar perto de crente. Mas tem um monte de gente que quer estar perto de crente de verdade. A gente precisa de pessoas que nos inspirem. Eu não sei vocês, mas nesses anos de vida cristã, eu passei por momentos assim, de emocionalmente e espiritualmente, aquele momento, tem um momento que você está lá em cima, né, que acorda de manhã soltando fogos. Você não consegue nem se conter na calçada, né? O pessoal te chama de maluco. Você está na calçada andando, né? Rio Branco, andando pela Rio Branco, cantando. O pessoal está olhando assim,
pessoa está fazendo, né? Você está com vontade de louvar a Deus. Agora, tem aquele período da sua vida que você está, assim, querendo assistir um filme evangélico, você está querendo ler um livro, você está querendo ouvir uma música, você está querendo conversar com alguém que te inspire. Você está precisando daquela injeção de ânimo. Pessoas que vivem um compromisso com Deus, pessoas que estão cheias de Deus, que estão com intimidade com Deus, são essas pessoas que a gente quer estar perto. Então, tem algumas pessoas que você encontra na rua, né, você olha, assim, a pessoa está vindo de lá, se você está com pressa, você diz assim, meu Deus do céu, não tem como me atravessar aqui. Por quê? Porque você sabe que você vai encontrar com a pessoa e a pessoa vai te alugar assim, uma meia hora só para falar de coisa ruim, as mais expectativas que ela tem, os problemas. Agora, tem aquele que você olha de longe e diz assim, eu preciso conversar com aquele irmão. Você quer gastar tempo com ele. Por quê? Porque ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre esperança, ele vai falar sobre uma experiência que ele está vivendo com Deus. São pessoas que nos inspiram. A gente precisa querer ser gente assim. Gente que os outros querem estar perto. Gente que tem o que falar da parte de Deus. Se a gente anda com Deus, as pessoas desejarão andar conosco. Segundo, precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. Voltando-se e vendo que o seguia, a continuação do texto, né, verso 38, Jesus perguntou-lhes, que desejais? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. Veja, os discípulos estavam com João. João vê Jesus passar e diz assim, aquele é o Cordeiro de Deus. Eles largam João e vão atrás de Jesus. Aí Jesus pergunta, por que vocês estão me seguindo? O que vocês desejam? Não, Senhor, a gente queria saber onde é que o Senhor mora. A gente está interessado em estar perto do Senhor. Jesus diz, vem. Vamos ficar juntos aqui, vamos passar um tempo junto. Tempo investido em discípulos em potencial. Pessoas que demonstram que querem aprender da gente, que querem aprender de Deus conosco. A gente precisa investir tempo nessas pessoas. Orar e observar. Veja, se eu sair, quero arrumar um discípulo, eu escolho o primeiro, pode ser que eu acerte, mas pode ser que essa pessoa me dê uma trabalheira tremenda e não caminhe. Então, tem muita gente que lida conosco no dia a dia. Eu preciso orar e preciso observar quem são as pessoas que de fato querem caminhar, as pessoas que estão interessadas em Deus. Evangelizar, eu evangelizo todo mundo. Evangelizar é para todos. Lançar semente do evangelho é para todos. Discipular, eu vou investir tempo. E para eu investir tempo, meu tempo é pouco. Para eu investir tempo, eu preciso investir em quem queira caminhar. Então você escolhe, você observa, você ora a Deus, Senhor, eu quero cuidar de alguém. Me mostra quem é a pessoa certa, para que eu não gaste meu tempo à toa. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potencial estarão por perto. Então é só eu orar e observar. Tem gente que vai me procurar só para perguntar coisas banais. Tem gente que está sempre me perguntando alguma coisa a respeito da vida cristã, está sempre tirando uma dúvida. Essa pessoa é um discípulo em potencial. Ele quer crescer, ele quer conhecer. Eu posso chamar ele para perto, posso investir nele. Então, quando a gente pensa em buscar discípulo, para a gente investir, e aí aqueles que não estiveram pela manhã, vejam só, quando a gente fala sobre discípulo, a gente não está falando em investir na vida de muita gente. A gente está falando na possibilidade de você escolher 2, 3 pessoas e você investir a perder de vista. Investir sem prazo de terminar. Investir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dá para continuar perto da pessoa, vamos continuar investindo nela. Por quê? Porque quando eu invisto o meu tempo em cuidar bem de alguém,
e desafio essa pessoa, enquanto discípulo, a cuidar de outros, isso vira uma rede enorme. Eu consigo, por fim, alcançar muito mais gente do que se eu estiver sozinho tentando alcançar um monte de gente. Então, se eu vou investir muito tempo em alguém, esse alguém precisa mostrar que tem potencial, que quer caminhar, que quer conhecer Deus. Terceiro, devemos ter uma mensagem que aguça a vontade de buscar a Deus. Eu preciso falar aquilo que as pessoas, ao ouvirem, digam assim: olha, eu quero conhecer esse Deus, eu quero caminhar, eu quero ser discipulado por essa pessoa. Vejam, Mateus 4, 17 a 19. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão e André, os quais lançavam as redes ao mar. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por que é que eles seguiram Jesus? Porque as palavras de Jesus aguçavam o desejo deles de conhecer Deus. Perguntas para o check-up. Eu estou sondando uma pessoa a fim de investir a minha vida nela. Quais são as perguntas que eu faço? Primeiro, você percebe que o mundo está perdido? Qual a impressão que você tem do mundo? Não, o mundo está bom, está uma maravilha. Não estou incomodado com nada. Né? Ora por ele. Mas não gasta tempo agora, não. Está tudo bem entre você e Deus? Essas perguntas procuram checar se a pessoa ela percebe que as coisas não estão legais e se ela percebe que não está caminhando, precisa melhorar essa relação. Você sente a necessidade de amar e obedecer mais a Deus? Se a pessoa está achando que a vida dela está perfeita demais, não tem o que fazer. Ela não precisa de um discipulador, né? Ela está top, está perfeita. Você vai perder tempo. Ela precisa sentir, ela precisa estar consciente de que ela precisa melhorar. Você estaria pronto para se encontrar com Deus e prestar contas? Deus te chamar agora, na presença dele, e dizer assim: vou pedir conta do que você fez com o seu tempo, com o seu talento, com os seus recursos, com as suas oportunidades. Você estaria pronto para ter esse encontro com Deus? Você se considera uma boa pessoa? Pastor, sou uma pessoa boa. Se considera boa, eu não me considero bom. Aliás, olha, só a graça de Deus, né? A gente pensa assim: Jesus morreu por mim. Olha, eu não consigo explicar esse amor, não. Eu sei que eu não sou bom. Então, isso enche o meu coração de gratidão a Deus. Eu quero aprender de Deus. Eu quero fazer o que eu faço para Deus cada vez melhor, para expressar minha gratidão. Se a pessoa tem esse sentimento, é um bom discípulo a se investir. Gostaria de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus? Quer separar tempo para aprender mais, para conversar, para se aprofundar? Então, se essas respostas são respostas positivas, essa pessoa é um discípulo em potencial. Quarto, precisamos entrar no mundo dos discípulos em potencial e os abençoar ali. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse ponto. Veja, Lucas 5, versos 1 a 11. O texto diz: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia. Entrando ele num dos barcos, pediu-lhe a Simão que o afastasse um pouco e, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos.
mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros para virem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus foi e interferiu na vida daquele homem. Jesus abençoou a vida dele. Isso inspira o coração de Pedro. Com pessoas assim eu quero andar. Por isso Pedro larga tudo e vai seguir a Jesus. Mas a gente pensa assim: peraí, pastor, mas eu não sou Jesus. Eu não consigo fazer esses milagres. Verdade, eu também não consigo. Então, abençoe os discípulos em potencial em seu próprio meio. De que forma? Jesus fez um milagre. Nós não temos poder para fazer os milagres, mas nós servimos aquele que disse para a gente assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vão e façam discípulos. Então, nós podemos orar. Ore para que as pessoas que você deseja discipular sejam abençoadas naquilo que é importante para elas. Profissão, família, os afazeres do dia a dia. Pergunte-lhes quais são os seus pedidos de oração e se comprometa em interceder. Irmãos, como Deus tem compromisso com isso. Todos aqueles que já colocaram em prática, né, Operação André. Quantos aqui já participaram da Operação André? Ok, alguns. Operação André é isso aqui, né? André ouviu de Jesus e aí ele procura o seu irmão, Pedro. Chega para Pedro e diz assim: Pedro, vem cá, deixa eu te levar. Encontrei um profeta, né? Eu acho que ele é o Messias prometido. E ele leva Pedro até Jesus. E aí a gente chama esse trabalho de Operação André e a gente desafia os membros da igreja a relacionarem alguns nomes, orarem por eles, depois informar para eles que está orando. E aí pergunta se eles têm algum pedido, ora por aqueles pedidos. Né? Eu estou aproximando da pessoa. E a gente marcava, né, na Operação André, no final desse desafio, o culto do amigo, para a gente levar as pessoas ali. Algumas pessoas já iam convertidas. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com esse trabalho. Então, quando você vai e você pergunta para a pessoa assim: olha, você tem algum pedido de oração? Eu já tenho orado por você durante um tempo. Deus colocou no meu coração o desejo de orar por você. Eu já tenho orado durante um tempo. Você tem algum pedido de oração que você gostaria que eu tivesse incluindo nas minhas orações? E se a pessoa está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, ela vai compartilhar. E aí você vai começar a orar por ela. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tocar na vida dela. Deus vai responder a sua oração e vai solucionar o problema dela. Vai mover a mão dele na vida dela para que ela saiba que aquilo está acontecendo porque você está orando. E aí essa pessoa vai abrir o coração para que você possa compartilhar com ela do Evangelho. Então, eu não preciso ter o poder de Jesus ou a capacidade de manipular o poder de Jesus para fazer o milagre na hora que eu quero. Se eu estou comprometido em fazer a obra de Jesus, Ele está comprometido em me ajudar a fazer isso. Se eu orar, Ele vai fazer os milagres necessários. E as pessoas terão suas vidas impactadas. Precisamos fazer isso. Precisamos abençoar as pessoas no ambiente delas, na vida delas. Precisamos estar juntos. Precisamos de discípulos sobre os quais as pessoas possam dizer: profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi isso que os discípulos disseram, né, a caminho de Emaús. Veja só. Se eu cultivo a minha intimidade com Deus, se eu estreito a minha relação com Deus, se eu me comprometo com aquilo que Deus me mandou fazer, que é o discipulado, é impossível que Deus não atue através da minha vida, operando na vida daqueles que eu me disponho a cuidar.
O que nós precisamos entender é que esse negócio ele não é nosso. Ele foi confiado nas nossas mãos, mas ele é de Deus. A obra da salvação é obra de Deus, é Deus quem quer fazer isso. Em um dos vídeos de discipulados que eu compartilhei com os irmãos, né, do pastor Diogo, ele fala sobre isso, né? Sobre a peça que é descartável nesse processo. Então, no processo de evangelização discipuladora, no processo da busca do pecador, tem o Deus que quer salvar o pecador, tem o pecador que precisa ser salvo, e tem eu que posso ser a ferramenta através da qual Deus vai fazer a palavra dele chegar. Deus é Deus, não pode ser substituído. O pecador que ele quer salvar está lá, ele quer salvar. Não pode ser substituído. Qual é a peça que pode ser substituída? Sou eu. Se eu não fizer, Deus vai usar outro para fazer. Eu não posso abrir mão desse privilégio. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida para fazer diferença na vida das pessoas. Deus quer usar a minha e a sua vida para fortalecer pessoas no reino de Deus, para que o reino dele cresça, para que pessoas sejam salvas, para que a igreja seja fortalecida. Precisamos nos comprometer com o discipulado, e discipulado passa por vida imitável. Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. É essa pessoa que eu vou investir. Ele manifestou o desejo, o interesse. Eu quero conhecer Deus. Então, eu vou discipulá-lo. Pastor, mas a ideia, então, não é a evangelização discipuladora? Sim. E quando eu falo sobre evangelização, eu falo sobre ganhar aquele que está lá fora. O que a gente precisa entender é que quando Jesus fala sobre discipulado, ele não limita isso nem àqueles que já são convertidos e nem àqueles que não são. A igreja precisa evangelizar, mas precisa estar comprometida com a evangelização discipuladora. Bom, só quem está lá fora que precisa ser discipulado? Não, quem está aqui dentro que não sabe o que é fazer discípulo, precisa ser discipulado. Então, se ninguém nunca me discipulou, eu não sei fazer isso. Se eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir discipular a pessoa lá fora. Então, a gente precisa começar dentro da igreja. A gente precisa começar ensinando os nossos irmãos a desenvolver esse relacionamento discipulador. Pastor, mas eu não sei como é que eu vou ensinar alguém. Então, você precisa aprender. Com quem que vou aprender? Com quem sabe fazer. Aí, começamos a falar sobre relacionamento discipulador na igreja. Assim, umas 6 pessoas da igreja já vieram, entram em contato, mandam no WhatsApp, me escoram na porta. Pastor, queria que o senhor me discipulasse. Que legal. Eu não posso discipular muita gente, não. Mas a gente precisa estar comprometido em fazer essa engrenagem girar. Então, a primeira coisa é você olhar para isso e entender. Eu preciso viver uma vida de compromisso com Deus. De crescimento, de busca pelo crescimento diário. Eu preciso encontrar alguém na igreja ou fora da igreja que esteja interessado em conhecer Deus, em caminhar com Deus, em aprender de Deus. E eu preciso trazer essa pessoa para perto de mim. Eu preciso investir nessa pessoa para que ela aprenda, através da minha vida, a servir a Deus. E, ao mesmo tempo, ela aprenda a fazer outros discípulos. Porque se a gente começar com esse processo e fizer isso direito, rapidamente, toda a igreja que quiser se comprometer com o discipulado, rapidamente vai aprender isso e vai colocar em prática. E a igreja vai crescer. Então, precisamos estar comprometidos. Nosso discípulo será todo aquele, convertido ou não, que estiver disposto, estiver demonstrando interesse em conhecer mais a Deus através da nossa vida. A importância do discipulador. Vejam só, falamos sobre o nosso compromisso, e nós já estamos caminhando para o final dessa fala de hoje. Falamos sobre o compromisso de investir na vida de alguém, de encontrar alguém para a gente investir, fazer dele nosso discípulo de Jesus e ajudá-lo a crescer. Mas e eu? Eu preciso ser discipulado? Pode isso. Nós temos dois textos ali que falam sobre a vida de Davi.
A gente não vai ler esses textos agora, são 2 textos. O primeiro é menor, o segundo é maior. Mas o primeiro texto, ele fala sobre uma busca de Davi pela orientação de Deus no momento em que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E aí Deus dá orientações precisas para Davi. Como Davi deveria se conduzir com o seu exército. E que Davi deveria, antes de atacar, esperar. Fica ali escondido com o exército e espera. Quando você ouvir um barulho como de passos no meio das árvores, você vai saber que eu estou batalhando com você. E eu vou derrotar os filisteus. Olha que intimidade de Davi com Deus. Deus dá as orientações precisas. Ele vai e o povo de Israel derrota os filisteus, eles são vitoriosos, ficam tranquilos. Um homem com intimidade com Deus. Mas aí o segundo texto vai falar para a gente sobre a conversa do profeta Natã com Davi. Davi no palácio, o povo em guerra, Davi se encanta por Batseba, esposa de Urias, que está lá na frente de batalha. A gente conhece a história. Manda chamar a mulher, se deita com ela, ela fica grávida. Caramba, o que eu faço, né? Aí chama Urias, da frente da batalha, vem, bate um papo com Urias, dá bastante bebida para Urias. Agora Urias vai para casa, né? Urias vai para casa, vai pensar que o filho é dele. Não, Urias, solidário aos amigos que estão na frente de batalha, nem entra em casa. O que Davi faz? Manda ele de volta, levando uma carta para que o comandante lá colocasse ele na frente de batalha para ele morrer. Ele morre, Davi toma Batseba por esposa. Aí Natã vai lá e conta aquela historinha da ovelha. Um homem tinha muitas ovelhas, um rico. O outro só tinha uma, que ele cuidava como se fosse da família. Aí o homem rico recebe uma visita e ele quer preparar uma ovelha para aquela visita. Ao invés de pegar das dele, pega a única daquele homem. Davi diz: quem é esse homem? Tem que morrer. Aí Natã diz: é você. Vejam só, Davi se arrependeu? Se arrependeu. A Bíblia diz que Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele. Davi tinha um desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Mas, nesse momento, Davi precisou que alguém de fora chegasse para mostrar para ele o erro dele. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual como no relacional. Todos nós temos pontos cegos que apenas alguém do lado de fora está em condições de destacar. Todos nós precisamos de alguém que nos conduza, alguém que nos inspire, alguém que nos oriente, alguém que nos peça contas da nossa vida, alguém que olhe e diga: olha, você precisa investir nisso daqui. Você está negligenciando essa área da sua vida. Olha, você, o trabalho está excelente, o ministério está de vento em popas. Como é que está a sua relação com a sua família? Você tem dado atenção para a sua esposa? Você tem dado atenção para os seus filhos? Nós precisamos de alguém que nos faça essas perguntas. Todos nós. Porque tem uma parte da nossa vida que nós conhecemos e ninguém conhece. Tem uma parte da nossa vida que nós conhecemos e todo mundo conhece. Tem uma parte da nossa vida que os outros conhecem e a gente não conhece. A gente precisa que alguém de confiança, alguém que tenha uma vida que seja inspiradora, que nos motive, uma pessoa de confiança mesmo, que a gente se encontre regularmente com essa pessoa, para que ela nos peça conta. Isso nos mantém na direção. Então, se Davi tivesse alguém, e as pessoas costumam dizer que quanto mais as pessoas sobem,
na vida, na importância social, menos amigos sinceros elas têm ao seu redor. Talvez se ele tivesse alguém que sistematicamente ele prestasse contas, talvez ele não tivesse caído nesse erro. A gente precisa entender que a gente não é perfeito. A gente precisa prestar contas. Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma senhora, uma família muito querida nossa, família do vô Levi. Provavelmente eles estão assistindo a transmissão. E aí, essa irmã foi tesoureira da igreja durante um tempo, e quando eu tinha que fazer alguma coisa, alguma atividade diferente daquilo que normalmente eu fazia na igreja, eu entrava em contato com ela e informava, dizia, olha, estou indo fazer isso assim, assim. E aí, um dia ela parou, virou para mim e falou assim, pastor, o senhor não precisa prestar conta para mim do que o senhor está fazendo. Eu disse, mas eu preciso prestar para alguém. E nesse momento eu escolhi você. Porque a gente precisa disso. Então, o relacionamento discipulador, ele não é apenas para que a gente cuide do outro. É para que a gente seja cuidado também. Eu preciso que alguém cuide de mim. Você precisa que alguém cuide de você, para que você possa produzir aquilo que Deus espera que você produza. E que você seja avisado, alertado, para que você não caia naquilo que você pode cair. E que vai, talvez, atrapalhar muito sua vida. Então, precisamos caminhar juntos. Relacionamento discipulador. Esse é o nosso desafio. Eu preciso cuidar, mas eu preciso também ser cuidado. Intencionalidade na multiplicação é a frase do momento para a nossa igreja. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso fazer com intencionalidade. Não será por acaso. Eu vou investir a minha vida para que isso aconteça. A minha vida será a ferramenta para inspirar e para ajudar no crescimento de algumas pessoas, de forma muito objetiva, de outras de forma geral, mas de algumas de forma muito objetiva. E eu vou buscar alguém que me ajude, que tome conta de mim, que cuide de mim, que me discipule. Alguém que sistematicamente peça contas da minha vida, para que eu garanta que eu esteja caminhando, esteja crescendo hoje e que continue crescendo amanhã e depois da manhã. Esse é o nosso desafio, irmãos, enquanto discípulos de Jesus, que precisam ser discipulados e que precisam discipular. Que Deus aqueça o nosso coração, que Deus nos mova, de modo que a gente se comprometa com isso e caminhe para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Santo Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque nós temos oportunidade de, nesse tempo, estarmos falando sobre relacionamento discipulador. Ó Deus eterno, nós somos falhos, até na nossa comunicação e no nosso ouvir, no nosso entendimento. Mas nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que interprete todas essas palavras aos nossos corações e que produza em nós esse desejo, esse incômodo no coração de querermos colocar isso em prática, para que, se por acaso alguma dúvida permanecer, que a gente vá buscar a resposta dela, mas que a gente se comprometa em fazer isso, Senhor, em cuidar e em sermos cuidados, que a gente aprenda esse processo, que a gente lance mão das ferramentas que estão à nossa disposição, que a gente se torne igreja do Senhor, em que todas as pessoas que nela congregam estejam cuidando e sendo cuidadas, para a glória do Teu nome. Opera isso em nós, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Eu não sei se o grupo de louvor poderia nos conduzir mais uma música, temos mais uma música, então nós vamos adorar ao Senhor e logo depois, então, nós vamos ver como é que ficou esse negócio dessa gincana aí.